Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker. Então, finalmente nessa terceira aula, vamos fazer então os exercícios da parte 1 e da parte 2 da aula de concentração de soluções, beleza? Então aqui eu selecionei para vocês aí 6 exercícios para a gente poder resolver, para poder ver se realmente aprenderam aí o conteúdo, beleza? Um grande abraço, aquela força e que a força esteja com você. Valeu! Fala pessoal, beleza então? Sejam muito bem-vindos à aula, né? Voltando aqui à aula. Então vamos lá, né? Vamos resolver os exercícios, né? Primeira parte, parte 1, tá? Depois a gente faz a parte 2. Então vamos lá, sem mais delongas, a primeira questão fala o seguinte: ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Tá? Lembrando que é uma questão do Enem aí, né? Então, uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias, né? Então, está falando da água aí como solvente universal, tá? A figura a seguir ilustra essa citação. Então tá lá, né? A figurinha aí mostrando o cara colocando, a pessoa colocando aí um pouco de soluto, né? Pode ser sal de cozinha no solvente e formando uma solução aí, né? Então vamos lá. Suponha que uma pessoa, para adoçar um cafezinho, seu cafezinho tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, massa molar da sacarose igual a 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 ml de líquido, né? Pergunta é, qual é a concentração final em mol por litro, ou seja, ele quer molaridade, né? Mol por litro de sacarose nesse cafezinho. Então, beleza, vamos lá. Então, ele me deu a massa de sacarose. A massa de sacarose, na verdade, é o soluto nosso, né? Então, vamos colocar aqui M1, 3,42 gramas de sacarose. Ele fala que a massa molar da sacarose é 342 gramas por mol. E foi bonzinho, né? Porque na verdade uma é múltiplo do outro, né? E ele me deu também o volume, né, do líquido, né? No caso aí 50 ml. Então esse 50 ml aí é o volume de solução, 50 ml, que nós vamos converter em litros porque ele quer em mol por litro, né? Então, dividindo por 1000 aí, né? Fazendo a divisão por 1000, nós vamos encontrar, então, aí 0,05 litros, ok? Então, se ele quer mol por litro, ele quer molaridade, né? Vamos lembrar lá, molaridade é número de mols por volume, que também pode ser escrito, né? Lembra que eu falei para vocês na aula, quando ele te der massa, você pode usar outra fórmula. A gente pode usar aquela formulinha de M1, massa do soluto, sobre a massa molar, vezes o volume de solução. Então a massa do soluto é 3,42, a massa molar 342 e o volume 0,05. Cuidado para não esquecer de converter o volume, hein? Então, dividindo 3,42 por 342, a gente vai encontrar 0,01, né? Ou seja, isso daqui vai dar um quinto, né? Que vai ficar 0,01 por 0,05 é a mesma coisa que 1 sobre 5. Então, portanto, né, a nossa molaridade ela vai ser um quinto, que vale 0,2 mol por litro. Beleza? Então, no caso aí, né, na resposta lá, vai ser a letra B de bola, 0,2, tá? Quando ele fala mol por litro, às vezes também pode aparecer no exercício molar, tá? Então, 0,2 mol por litro é a mesma coisa que 0,2 molar, tá? Esse M aqui maiúsculo, ok? Bom, pessoal, a primeira questão não é muito difícil, né? É só você aplicar aí a relaçãozinha, né, de molaridade aí, tranquilo, tá bom? Vamos ver a segunda questão. A segunda questão fala o seguinte: em que quantidade de água devem ser dissolvidos 100 gramas de glicose, então 100 gramas de glicose, certo? Para se obter uma solução 20% em massa. Então ele quer saber a massa de água, né? Em que quantidade de água? Ou seja, se ele quer quantidade de água, né? Massa de água, ele quer o quê? Ele quer massa do solvente, então ele quer M2, né? Que é a massa de água.
certo? O que ele me deu? Me deu a massa de glicose. Glicose, no caso, é nosso soluto, né? Então, M1, que é 100 gramas. E ele quer, então, adicionar 100 gramas de glicose em uma certa massa de água para obter uma solução que seja 20% em massa. O que é 20% em massa, né? MM. Então, temos que saber abrir isso daqui. Como eu mencionei na aula, é importante da porcentagem é você saber abrir essa informação. O que é 20% ppm? Aliás, 20% mm. É a mesma coisa que 20 gramas de soluto, que no caso é glicose, né? Então, eu tenho presentes 20 gramas de soluto em 100 gramas de solução, né? Só que eu não tenho 20 gramas de glicose, eu tenho 100 gramas de glicose. Então, se eu tiver 100 gramas de glicose, quanto que eu vou ter de solução? X. No caso aqui, o nosso X ele vai ser 100, né? Vezes 100 sobre 20, né? Então, dividindo aí, no caso, 100 por 20, a gente vai encontrar 5. 5 vezes 100 dá 500 gramas. Então, a gente tem 500 gramas de solução. Só que ele não quer solução, ele quer solvente, ele quer água. Então, o que a gente teve que fazer? Para encontrar o solvente, a gente teve que primeiro encontrar a solução, né? Abrindo aqui a informação, né, da porcentagem. E agora a gente pode encontrar o solvente, porque na verdade o que você sabe? Que a massa de solução ela é a massa de soluto mais a massa de solvente. Então, M é igual a M1 mais M2. Portanto, 500 é igual a 100 mais M2. Então, a massa de solução, 500 é igual a 100, que é soluto, mais a massa 2, que é solvente. Então, a massa 2 vai ficar 500 menos 100, que vai dar 400 gramas, tá aí. Então, a nossa massa de soluto é 400, aliás, perdão, de solvente é 400 gramas, letra E. Tá? Então, essa foi um pouquinho mais complicadinha, porque a gente teve lá que abrir aquela informação de porcentagem, né? Vamos ver agora a terceira questão. Sem mais delongas, uma resolução do Ministério da Saúde do Brasil regulamenta que o limite máximo da quantidade de ácido fosfórico H3PO4 em bebidas e refrigerantes é de 0,7 gramas por 100 ml. De acordo com essa regulamentação, a concentração máxima de ácido fosfórico em mol por litro nos refrigerantes é aproximadamente de, dado massas molares em gramas por mol de hidrogênio, fósforo e oxigênio. Então aqui é uma questão para você converter, né? Na verdade, esse dado que ele te deu aqui do ácido fosfórico, né, que é H3PO4, é como se fosse uma concentração comum, né, que é gramas por ml. Ó. Então a gente pode falar até o seguinte, a concentração de ácido fosfórico comum, que é massa por volume, né, é 0,07 dividido por 100, né? Ou seja, vamos converter esse 100 em litros para ficar grama por litro, né? Porque na verdade a resposta ele quer em mol por litro. Então se a gente converter em grama por litro fica melhor. Então, vamos fazer o seguinte, vai ficar 0,07 dividido por 100 ml. 100 ml, se eu dividir 100 por 1000, eu converto em litros, né? Então 100 dividido por 1000 vai ser 0,123, 0,1, certo? Então ficou 0,07 por 0,1 é a mesma coisa que 0,7 por 1. Ou seja, então tem aqui 0,7 gramas por litro. Então essa é a concentração de ácido fosfórico, certo? No refrigerante aí máxima permitida. Ok? A ideia nossa é converter, então, né, essa concentração em molaridade. Olha que beleza. A gente pode usar aquela relaçãozinha lá que converte concentração em molaridade, né? Se você lembra lá que eu falei, né? É o C, meu irmão. É o C, meu irmão. Então vai ficar C, concentração, é igual a massa molar vezes a molaridade. Aí, ó, C, meu irmão. Ou seja, se eu souber a massa molar do ácido fosfórico, eu acho a molaridade, que é o que nós queremos aí, mol por litro. Beleza?
Então, ele não deu a massa molar, mas ele deu a massa do ácido fosfórico, mas ele deu a massa molar de cada átomo, né, do ácido. Então, vamos calcular aí, né? Vamos fazer a massa molar do ácido fosfórico. Então, H3PO4, vamos lembrar aí, né, daquela aula de massa molar. Vai ficar assim: hidrogênio, a massa de um hidrogênio é 1, vezes 3 que nós temos, vai ficar 3. O fósforo, a massa de um fósforo é 31, né? A massa molar do fósforo. Nós temos apenas um fósforo, um átomo de fósforo, 31 vezes 1, 31. E do oxigênio, a massa de um oxigênio é 16, nós temos ali 4 oxigênios, então vai dar 4 vezes 16 de 64. E agora a gente soma tudo, né? 64 mais 1 mais 3 dá 8, e 6 mais 3 dá 9. Então ficou aí 98 gramas por mol. Então essa é a massa molar aí do ácido fosfórico. E agora a gente acha a molaridade. Então a concentração vai ser 0,7, a massa molar 98 e a molaridade eu quero saber. Então a molaridade vai ser 0,7 dividido por 98. Fazendo a continha aí rapidamente, vai dar aproximadamente aí 7 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Beleza? Tá aí então uma questão que te dá a concentração e te pede para obter a molaridade. Tá? Então só usar a formulinha aí, belezinha. Ok, galera? Então aí, né, a parte 1 de exercícios já foi. Agora vamos para a parte 2. Vamos lá. Mudando a folha aí. Bom, a parte 2 basicamente é aquela parte de ppm e ppb, tá? Então o que vai mais pegar aí é a questão 3, tá? Que ela é bem mais difícil aí. A questão 2 é mais para a gente poder ver se o conceito ficou claro, né? Então vamos lembrar lá, vai. ppm é a mesma coisa que miligrama por quilo. ppb, mesma coisa que miligrama por tonelada, beleza? Então é ppm parte por milhão, então é uma parte em 1 milhão, uma parte de soluto por 1 milhão de partes de solução. E o ppb é parte de soluto por 1 bilhão de partes de solução, tá? Então aqui, ó, vamos lá. No rótulo de uma água mineral, para a questão 1, lê-se entre outras coisas conteúdo da água, né, 1,5 kg, e a quantidade de bicarbonato de cálcio na água, que é 20 ppm, 20 partes por milhão. E ele te pergunta então a massa de bicarbonato de cálcio na garrafa. Então, quanto de massa de bicarbonato de cálcio tem nessa garrafa, né? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, é abrir esse ppm aqui, né? Vamos abrir esse cara. O que é 20 ppm? É a mesma coisa que 20 miligramas de bicarbonato de cálcio, um pouco de bicar, né? Chamar de bicar aqui, no caso, ó, ele tá te dando a dica, miligramas por quilo, ou seja, em 1 quilo, no caso, né? De que no caso nosso aí? 1 quilo de água, né? 1 quilo de água. Então, se eu tenho 20 miligramas em 1 quilo de água, quanto que eu vou ter de bicarbonato de cálcio no conteúdo da garrafa, que é 1,5 kg? Então, 1,5 kg. Tá? Então, a gente basicamente abriu ali o ppm para poder usar a regra de 3, né? Então, se 20 mg está para 1 kg, quanto que vai estar para 1,5 kg, né? Se você observar aqui, 20 está para 1, né? Então, na verdade, 10 está para meio, né? Então, a cada meio quilo que eu tiver de água, eu vou ter 10 mg de bicarbonato. Então, obviamente, vai dar 30, né? Então, x é igual a 20 vezes 1,5, que vai dar 30 miligramas. Tá aí. Então, no conteúdo da garrafa, eu vou encontrar 30 miligramas de bicarbonato de cálcio. Só que no caso da resposta ele não pediu em miligramas, ele pediu em gramas, né? Então temos que dividir por 1000 isso daqui para converter em gramas. Então vai ficar 0,03 gramas, né? Anda com 1,3 casas para a esquerda aí. Então letra C declara, my girlfriend again.
Beleza, galera? Primeira questão de ppm, tranquilo, né? A segunda questão, vamos lá. A segunda questão fala o seguinte, né? Da Unifesp aí, modelo Enem. A contaminação de águas e solos por metais pesados tem recebido grande atenção dos ambientalistas devido à toxicidade desses metais ao meio aquático, às plantas, aos animais e à vida humana. Entre os metais pesados há o chumbo, que é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 ppm. Opa, de novo aí, 20 ppm, hein? Então, de 20 ppm, né? Uma amostra de 100 gramas de crosta terrestre contém um valor médio em miligramas de chumbo igual a... Então é muito parecida, né, com a questão de cima, né? Então a gente vai abrir de novo isso daqui. Então nós temos 20, o quê? Como ele quer em miligramas, a gente pode fazer a mesma coisa, né? A gente pode abrir lá, igual a gente fez antes. Você pode, por exemplo, trocar, né? Você pode, por exemplo, pode falar que é quilo. Quilos são 1000 gramas, né? Então você pode falar que 20 ppm é 20 miligramas de chumbo em 1 kg de crosta, né? Que agora a nossa solução aqui é a crosta. Só que como ele quer em 100 gramas, vamos converter esse quilo em 1000, né? Então isso daqui, na verdade, é a mesma coisa que o quê? Que 20 miligramas de chumbo em 1000 gramas de crosta, né? Que é, no caso aí, 1 kg, né? Então, quanto que eu vou ter de chumbo? X, se eu tiver 100 gramas de crosta. Percebe uma coisa interessante, pessoal? É o seguinte, ó. Se você olhar aqui na parte da crosta, né? Que é essa parte aqui, ó. Crosta terrestre, né? Pra quem não sabe aí. E chumbo, o símbolo é o Pb, tá? Plumbum do latim aí. Então, se você olhar aqui, ó. O que acontece? Para você passar do 1000 para o 100 do lado direito, você dividiu por 10. Então, para você vir do lado esquerdo de 20 para x, quem que vai ser o x? Vai ser o 20 também dividido por 10. Tá? É uma outra maneira de você olhar aí essa regra de 3, tá? Então, na verdade, você poderia fazer lá x vezes 1000 igual a 20 vezes 100, né? Mas, na verdade, o seu x aqui é só pegar o 20, né? E dividir por 10. Então, na verdade, nós teremos aí 2 miligramas de chumbo em 100 gramas de crosta. Então, a cada 100 gramas de crosta que você encontrar aí na terra, você vai encontrar aí 2 miligramas de chumbo, né? Até que é bastante altinho aí para um metal pesado como o chumbo. Beleza? Bom, e agora vamos para a cereja do bolo, né? Que é a questão 3. Né? Essa questão 3 que é o Enem é uma questão realmente não é uma questão simples de fazer. É uma questão que você tem que prestar bem atenção e tem que dar nome aos bois para você não confundir, porque ela confunde todo o tempo você, tá? Vou ler devagar e vou explicar como é que faz essa questão, ok? Bom, ela a gente classifica como se fosse uma estrelinha, né? Aliás, na física, no curso de física, a gente classificaria como se fossem 3 estrelinhas, né? Uma estrelinha é fácil, 2 é média e 3 é uma questão difícil, tá? Então, para o ensino médio, ela é uma questão meio xaropinha mesmo. Bom, vamos lá. O álcool hidratado utilizado como combustível veicular é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação da biomassa. Durante a destilação, agora começa. Durante a destilação, o teor de etanol na mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Então ele aumentou, certo? Considere que em uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura etanol-água com concentração de 20% em massa de etanol foram destilados, sendo obtidos 100 kg de álcool hidratado 96% em massa. Ou seja, ele repetiu a informação que ele te deu aqui, ó. Tá vendo? Já começa a confundir aí, ó. Bom, a partir desses dados é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol em massa e ainda te pede a porcentagem do etanol no resíduo que sobrou. Então é uma questão realmente xarope, tá? Para ficar mais fácil, vamos separar as duas coisas, porque aqui no exercício você tem o seguinte, você tem a mistura inicial de etanol e água, que ele fala aqui, que tinha 20% em massa de etanol, certo? E depois ele fala que essa mistura ela foi destilada, né? Então eu tinha 800 kg da mistura inicialmente, e após a destilação a gente vai ter 100 kg de álcool, que vai ter 96% álcool hidratado, né? Que vai ter 96% em massa de etanol. Então esse álcool hidratado ele tem água. Então esse álcool ele tem 96% em massa de etanol, né?
Ou seja, vamos separar aqui em duas partes então isso daqui. Primeira coisa que a gente vai ter a mistura, eu vou chamar de mistura inicial, tá? Mistura inicial. E a outra parte, né, após eu fazer a destilação da mistura, eu vou ter o chamado destilado, né? Destilado. Tá? Então a gente tem duas coisas importantes aí. Então o que nós temos na mistura inicial? O que nós temos no destilado? Na mistura inicial a gente tem 800 quilos, certo? Que ele deu no texto aqui, 800 quilos, certo? Inicial. Ele fala que essa mistura ela tem 20% em massa de etanol. Então, se ela tem 20% de etanol, quanto que eu tenho de etanol aqui? 20% vezes 800, né? 12 vezes 8 dá 16, então eu vou ter 160 quilos na mistura inicial de etanol. E, obviamente, que se eu tenho 20% de etanol, eu vou ter 80% de água. Então, ficou semente que eu vou ter 80 vezes 80, das 8 vezes 8, 64. Então, eu vou ter 640 quilos de água na mistura inicial, tá? E no destilado, eu vou ter 100 quilos, que ele fala no texto, né? Que eu tenho 100 quilos após destilar essa minha mistura lá. Eu vou ter aqui, são obtidos, olha lá, sendo obtidos 100 quilos de etanol hidratado, ou seja, então eu tenho 100 kg de etanol hidratado, e que ele fala que é 96% em massa de etanol, ou seja, então tem aqui 96%, né, de etanol. Então quanto que eu vou ter de etanol após a destilação? 96% de 100, que vai dar 96 quilos. Aí ele facilitou para você, né, chamou de 100, né, então ficou mais fácil fazer a porcentagem, só isso também. Bom, se nós temos 96 kg de etanol, sobrou 4 kg de água, né? Então nós temos 4% de água aí, né? Vou mudar um pouquinho aqui. Então nós vamos ter 4% de 100, que vai dar 4 kg. Beleza? Bom, já estamos meio caminho andado. Agora a pergunta foi o seguinte. Vamos voltar lá para a pergunta. A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo. Com uma concentração de etanol em massa de quantos por cento? Então, o que vai ser o resíduo aqui? O resíduo é o que não foi aproveitado, é o que não foi destilado, né? Então, se você pegar lá, nós vamos ter dois tipos de resíduo, né? Nós temos o resíduo de álcool, de etanol, né? No caso. Porque, na verdade, nós tínhamos antes 160 kg de etanol, certo? E depois a gente destilou essa mistura inicial, né? Então nós tínhamos 160 quilos, destilamos e obtivemos lá 96 quilos. Então qual que foi o resíduo? Quanto que não foi destilado, não foi aproveitado, né? Então você pega a mistura inicial, quantidade de etanol, 160, e tira lá do destilado, que foi 96. Então o seu resíduo, ele foi na verdade 64 quilos. Então é o que sobrou, né, de etanol. E a mesma coisa para a água, né? Quanto que foi o resíduo de água, né? Nós tínhamos lá de água 640 quilos na mistura inicial. A gente destilou, né? E aí sobraram o quê? Destilou, a gente obteve 4 quilos de água, né? Então quanto que sobrou de água aí? Sobrou água pra caramba, né? Então vai ficar 640, que é o que eu tinha na mistura inicial, menos 4 quilos, que é o que eu obtive destilando aí a mistura, né, de água. Então, na verdade, nós vamos ter aí 636 quilos de água, né, residual. Então, somando o total de resíduos, a gente vai ter um total de resíduos de 700 quilos. Então, para você responder a pergunta que ele fez, a gente teria que saber a massa de resíduo que foi obtido aí nesse processo, né? E o resíduo, na verdade, é você pegar a massa destilada e tirar da massa inicial. Por isso é uma questão um pouco complexa, pessoal, porque tem um monte de processo, um monte de raciocínio em cima dela. E ainda não acabou, né? Agora ele quer o quê? Ele quer a porcentagem. Olha lá, ó. Vamos lá na pergunta. Gerou um resíduo. Então ele pergunta: concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol em massa. Ele quer a porcentagem de etanol em massa no resíduo. Então, agora a parte final. Então, quero a porcentagem de etanol
certo? No resíduo. Ok, então agora ficou mais fácil, porque se eu sei que 700 quilos do resíduo é o total de resíduo que eu tenho, ou seja, é o meu 100%, então, qual que é a massa só de etanol? A massa só de etanol é de 64 quilos. Então, essa massa de 64 quilos no resíduo, quanto que ela equivale em porcentagem? X. Então, X é igual a 64 vezes 100 sobre 700. A gente pode cortar aqui 0 com 0, 0 com 0. E ficou 64 por 7. Fazendo a continha aí, vai dar ainda aproximadamente 9,14%, moçada. Então tá aí. Essa é a resposta aí, 9,14%. Se você olhar na resposta, não tem esse 9,14%, mas tem lá, ele fala que fica entre 9 e 9,2%, ou seja, 9,14 está entre 9 e 9,2%. Beleza, galera? Então é isso aí. Né? Espero aí tê-los ajudado nesses exercícios. Muito obrigado, né, por assistir a mais essa aula. Essa questão 3 aí foi meio capciosa mesmo, tá? Mas é isso aí, ok? Então um grande abraço, tá? Não esqueça de ativar lá o sininho, né, para poder ajudar o canal. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos aí. Então um grande abraço e que a força esteja com vocês. Valeu!